Então, nessa ação penal, a 501.23.3104 e o desmembrado. Então, repetindo a pergunta, alguma vez o senhor fez alguma reunião com algum desses operadores ou com algum desses empreiteiros na qual estivesse presente o senhor Renato Duque e tenha sido discutida essa questão de propinas? Eu vou separar a resposta, porque eu não entendi a pergunta. É a seguinte, a resposta é sim, mas individualmente, né? Sim. Não era, essas coisas não eram em conjunto. Então, já teve reunião, ele, empresários e operadores para discutir propina, teve. Com o senhor Mário Góes também? O Mário Góes era mais ligado a mim. Pelo menos eu assim acho. Quem discutia mais com o Dr. Mário Góes era eu. O senhor conheceu o senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo? Júlio Camargo? Sim. O senhor tem conhecimento de algum envolvimento dele nessas intermediações ou pagamento de propinas? Sim, ele pagava para mim também. Pagava para o senhor? A parte da Toyo Cetal era ele que fazia. Sabe se ele pagou nesses contratos específicos aqui da Repare, do consórcio Interpar e do consórcio CMMS, ou foram em outros contratos? Eu não conversava com ele a respeito desses contratos. Eu conversava com ele a respeito dos contratos Toyo Cetal. E como que ele pagava o senhor? Basicamente lá fora também. Ele depositava direto nas suas contas? Sim. Muito pouco em espécie, o Júlio, muito pouco. Ele prestou um depoimento também junto com a denúncia, falando do consórcio Interpar, em que ele declarou que depois de vencida a licitação pelo consórcio Interpar, o colaborador, ele, né, no caso, Júlio, voltou a ter conversa com Pedro Barusco sobre as vantagens prometidas. Ajustou forma de pagamento. Ajustou com Augusto um cronograma de pagamentos entre Interpar e Auguri, que é a empresa do senhor Júlio Camargo, para ajustar com Pedro Barusco o pagamento das vantagens para este Renato Duque. Que indagado acerca da maneira como foram personalizados os pagamentos a Pedro Barusco e Renato Duque, Júlio Camargo mencionou que, conversando com Barusco, ele indicou os dados identificatórios de uma conta no exterior, em nome de Maranelli Investments. Ele solicitou que os pagamentos de vantagem ocorressem mediante depósitos nela. Isso aí, eu estava preocupado, porque eu não estava lembrando direito, não estava fazendo muito sentido, mas quando o senhor mencionou que mandou pagar na conta Maranelli, aí ficou claro, porque a conta Maranelli era do Mário Góes, é o que eu falei. Eu tratava esses pagamentos, eu lembrava de receber na Maranelli. Então o Júlio Camargo teria pago o senhor nessa conta da Maranelli. Mas eu não lembrava desse detalhe, né? Porque eu recebia pela Maranelli, né? São muitos fatos já faz algum tempo, então é possível até que o senhor tenha alguns dificuldades de memória, mas aqui ele menciona especificamente o consórcio Interpar como origem desses pagamentos de propina. Não foi isso mesmo? Não, foi isso. Mas é que eu me lembrava do consórcio Interpar e de receber na Maranelli. Tá. Né? E foi exatamente o que aconteceu. E a Maranelli era do Mário Góes. Né? E eu tratava esse assunto com o Mário Góes. Tá. Não lembrava desse detalhe que eu tinha acertado com o Júlio. Eu tinha conversado com o Júlio sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu indiquei para que se acertasse com a Maranelli, com o Mário Góes. Umas outras pessoas aqui que são denunciadas nesse processo, que o senhor conhece. A Dira Sade, o senhor conhece? Não, eu não conheço. O senhor Alberto Elísio de Vilaça Gomes, que seria o executivo da Mendes Júnior. Conheço. Chegou a tratar com ele de pagamentos de vantagens, de propinas? Não me recordo. Eu cheguei a conversar com ele bastante sobre a parte técnica. Ângelo Alves Mendes, também outro executivo da Mendes Júnior? Não. Assim, eu conheço ele, mas nunca discuti nada disso. Certo. Dario Teixeira Alves Júnior. Não me recordo. O senhor José Aldemário Pinheiro Filho, Léo Pinheiro, da OS. Sim, o Léo Pinheiro, conheço. Chegou a conversar com ele sobre propinas? Eu conversava com a Genor, acho que com ele eu nunca conversei isso, não.
O senhor Júlio Camargo, o senhor já falou. O senhor Lucélio Góes, que seria filho do senhor Mário Góes, o senhor conhece? Sim, conheço. Sabe se ele tratou com ele, discutiu com ele, conversou com ele sobre esses assuntos relacionados a propinas? Não. O Lucélio, eu tinha uma lavanderia industrial em sociedade com ele, né? Mas eu nunca tratei de propina com o Lucélio. O senhor... Tá. Matheus Coutinho de Sá Oliveira, também um outro executivo da OAS. O senhor conheceu? Eu não estou lembrado. Não, o senhor não se recorda, forma, não se lembra. Não era aqui. Certo. O senhor Rogério Cunha de Oliveira, que seria um outro executivo da Mendes Júnior. Também não estou lembrado. Sérgio Cunha Mendes. O Sérgio Mendes eu conheço, mas também nunca discuti nada disso com ele. Nunca discutiu propina com ele, então? Não. Sônia Marisa Branco. Não conheço. O senhor chegou a conhecer na época o senhor Alberto Youssef? Não, nunca foi nem apresentado o senhor Alberto Youssef. Valdomiro de Oliveira, o senhor não conhece? Também não. O senhor João Vacari, o senhor conhece? Sim. O senhor já esteve com o senhor João Vacari? Sim. O senhor já esteve com o senhor João Vacari discutindo esses assuntos de comissões ou propinas da Petrobras? Sim. Mais de uma vez só? Mais de uma vez. Sabe me dizer mais ou menos? Uma dezena, menos? Talvez uma dezena. Uma dezena é um número razoável. Esses encontros, o senhor Renato Duque estava junto? Sim. E o que se discutia, por exemplo, nessas reuniões? O senhor pode me esclarecer? Bom, nunca era um assunto único, né? Eram vários assuntos. Se discutia licitações em andamento, problemas de contratos que estavam ocorrendo. Se discutia também divisões de propina, eventualmente. Se discutia outros assuntos, assim, também generalidade, mas tinha uma agenda ligada aos contratos da companhia, né? Os problemas, os recebimentos, as propinas, os andamentos, os novos projetos, novas licitações. O senhor mencionou que tinha aquela divisão entre a casa e o partido, isso? Sim. Ele era o representante do partido? Mais recentemente, né? Naquela sequência de conhecimento que eu comecei casa, depois casa, partido, aí depois começou casa, partido, e assim, tipo 2010, né? Quem era o partido? Era o Vacari, né? E aí cada vez ficou mais claro, né? E quem representava o partido e era responsável por receber a parte do partido 2010, 2011 era o Vacari. O senhor teve um conhecimento direto disso, com o Vacari presente? Sim, porque eu participei, mas no final de 2010, início de 2011, participei de alguma dessas reuniões. E o senhor tem conhecimento de que forma que eram feitos os repasses ao partido, ao senhor João Vacari? Não, isso ele não comentava. O senhor tem conhecimento se esses valores iam para o partido ou também tinha uma cota pessoal do senhor João Vacari? Não sei dizer, meritíssimo. Esses valores que iam para o partido, o senhor tem conhecimento se ia para algum político específico ou se a sua informação era só a respeito ao partido? Sabe o que acontece? A gente sempre fala partido. Às vezes na conversa aparecia o nome de todo mundo. Então eu não podia assim dizer, não, isso foi para fulano, foi para outra pessoa, assim, entendeu? Se falava de uma forma geral, se aparecia o nome de todo mundo, entendeu? Mas nunca foi uma coisa assim específica. Tanto vai para tanto vai para tanto, coisa assim. O senhor tem conhecimento se o ex-ministro José Dirceu recebia valores? Não, o nome dele aparecia nas conversas. Tá? Agora, se ele efetivamente recebeu, isso não era papel meu, eu cuidava da parte da casa, né? E já era difícil. Né? Então, eu não me envolvia com esse negócio do partido. Eventualmente, como eu falei num depoimento, teve uma vez que eu estava com dificuldade de receber de uma empresa e o Vacari, a gente coincidentemente falou que tinha facilidade de receber daquela empresa. E nós trocamos, vamos dizer, um aporte de uma empresa para um aporte de outra, que a gente falou que a gente trocou. Acho que foi da MPE com a Chain.
né? Eu estava com dificuldade de receber da Chain, ele falou que ele teria facilidade. Aí eu peguei um aporte da MPE, nós fizemos um swap, uma troca. Sei. E ele se encarregou de receber da Chain, então? Ele se encarregaria de receber aquela parte, aquele montante da Chain e eu da MPE. Tá, a parte do senhor que o senhor tinha nessa divisão da propina do comissionamento. Isso. E o senhor sabe se ele efetivamente recebeu? Eu não sei, o máximo que, vamos dizer assim, de informação que eu tive do lado de lá foi isso. Tá? Eu sei que eu não recebi, a parte que eu troquei eu não recebi. O senhor tem conhecimento se para essa divisão da parte que cabia ao partido, se isso era repassado através de doações eleitorais, de alguma maneira? Não, eu sabia que tinha doações, mas essa ligação direta entre... Eu não posso afirmar, né? Mas o senhor sabia, o que o senhor tinha conhecimento especificamente, então? O que eu tinha conhecimento é que em tais contratos havia um volume de propina que seria encaminhado ao PT. É isso que eu posso afirmar, né? A forma como chegava, o senhor não sabe? Não. Nem se era por doação, nem se não era por doação? Não, aí eu vou ficar adivinhando. Eu não... Sim, nós temos que... O senhor, para falar o que o senhor sabe, evidentemente. Num outro processo aqui tem uma referência a pagamentos que teriam sido feitos a uma empresa chamada Gráfica Atitude, supostamente nessa costa, né, segundo o Ministério Público, nessa cota dirigida ao partido, por conta aí da empresa Cetal. O senhor tem conhecimento a esse respeito? Não, meritíssimo, eu vim conhecer essa Gráfica Atitude pela mídia agora recentemente, eu não tinha conhecimento. Eu acho que são essas questões do juízo. Uma única, só para deixar claro aqui, nessa tabela que o senhor apresentou, o senhor, por exemplo, colocou aqui gasolina, coque, repar, Cetal, Mendes, MPE, daí o senhor colocou, acho que o valor do contrato, 2.252. Aí o senhor colocou 1 PR, 0,5 parte, 0,5 casa. Mário Góes, e daí o nome de alguns executivos. Para eu chegar no valor da propina que foi recebido, eu faria o cálculo percentual, então, em cima do contrato? Sim, isso aí é o que eu ressaltei. Isso aí é a combinação. Tá. O que efetivamente aconteceu, né? Aí é muito difícil de resgatar o histórico. Primeiro pela complexidade da forma de pagamento, né? Pelo índice de pagamento que era muito baixo, né? Agora, que houve combinação e que houve recebimento e que essa foi a divisão, foi. 1 PR é Paulo Roberto? Sim. 0,5 parte é para o partido? Sim. E 0,5 casa é o senhor e o senhor Renato Duque? E tem operador, né? Daí tem o operador. Então, esse aí normalmente era 40, 30, 30. Depois tem os executivos aqui mencionados: Augusto Mendonça, Alberto Vilassi e Carlos Maurício. Eram assim, as figuras responsáveis por cada uma das empresas do consórcio. Mas isso quer dizer que o senhor tratou desse assunto de propinas com essas 3 pessoas nesse contrato? Com Augusto Mendonça, que eu entendia que era vamos dizer assim, o líder, né? Eu cheguei a conversar. Com os outros o senhor não pode garantir? Não. Tá bom. Então são essas questões do juízo. Passo aí ao Ministério Público para eventuais perguntas complementares. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Barros. Boa tarde. Algumas questões complementares em relação ao relacionamento do senhor com o senhor Mário Góes. O senhor disse que ele era o operador, representava diversas empreiteiras nos pagamentos das comissões, das propinas, né? O senhor poderia nomear algumas dessas empresas que ele representava? O TC. E aí também, se o senhor puder falar com quem que ele tratava esses assuntos. Olha, eu coloquei na tabela. O TC, eu sei que ele conversava com o próprio Ricardo Pessoa e o seu Valmir Pinheiro. Certo. Na MPE, ele conversava com o seu Carlos Maurício. Na Chain, ele conversava com o seu Edson Coutinho.
Na CETAL, eu acho que ele conversava com o Augusto Mendonça. O que mais? Na OAS? Na OAS com a Agenor Medeiros. Essas são as principais que eu me lembro. O senhor também tinha mencionado o Mendes Júnior. Ele tinha relacionamento com a Mendes Júnior? Ele tinha um relacionamento, mas eu não me lembro assim de a Mendes, assim, por iniciativa da própria Mendes Júnior, pagar propina. Eu lembro da Mendes Júnior em consórcio, nesses casos que eu citei. E no caso, o líder dos consórcios era o Augusto Mendonça, era a CETAL. Carioca. Carioca, sim. A Carioca, ele falava com... como é que é? Acho que é Luiz Fernando Reis. Certo. E como que essa dinâmica funcionava? O senhor apresentava ele aos empreiteiros ou os próprios empreiteiros buscavam ele? Especificamente em relação às empresas que são objeto dessa denúncia. Por exemplo, o senhor Augusto Mendonça, o senhor recorda como que aconteceu? Esse é aquele caso que é dupla aproximação, entendeu? Tanto há interesse do representante ou do operador se aproximar do empresário e vice-versa, né? Eu não sei, eu não consigo assim dizer, eu apresentei o Dr. Mário Góes a tal pessoa, apresentei tal pessoa, o Dr. Mário Góes ou outro operador. Eu não consigo lembrar assim exatamente. Uhum. Mas então ocorria do senhor Mário Góes lhe falar, fui procurado pelo empresário X? Isso acontecia. Porque isso acontecia não só por causa de propina, né? Uhum. Acontecia também por empresas que, vamos dizer assim, procuravam representantes que tinham negócio com a Petrobras. Isso era muito comum, entendeu? Então isso acontecia não só por causa de propina, mas também por assim... procurar um representante que possa conduzir aquela empresa a trabalhar com a Petrobras, entendeu? Uhum. Mas no prisma das propinas isso também acontecia? Da empresa buscar o Mário Góes falando sobre algum contrato? Também. Uhum. Como que o senhor, já que, conforme dito pelo senhor, Mário Góes representava esses interesses nos pagamentos de propinas de diversas empreiteiras, como que o senhor acertava as contas com ele? Como o senhor sabia que estava sendo pago e ele, como o senhor controlavam esses? A gente ele tinha um arquivo, eu tinha um arquivo, né, pendrive. Assim, de tempos em tempos a gente marcava uma reunião, né, ou na minha casa, ou na casa dele, ou no escritório dele. A gente ia, cada um com seu computador, e passava contrato a contrato. Uhum. Com que periodicidade essas reuniões aconteciam? Eu diria uns 3 meses, 4 meses. Uhum. E os pagamentos, isso com relação aos pagamentos no exterior. E os pagamentos em dinheiro eram feitos em que o senhor mencionou receber dele também valores em espécie, né? Como que acontecia esses pagamentos? Normalmente eu pegava na casa dele. Valores de quanto, aproximadamente? É o peso de uma mochila cheia, assim, de notas de 50, 100, dava 300, 1.000, uma coisa assim. O senhor mencionou no depoimento que prestou quantias em dinheiro de aproximadamente 400, 500 mil, essa cifra está correta? Correto. Qual é a residência que o senhor buscava esses valores? Na Estrada das Canoas, no Rio de Janeiro. Era esse o dinheiro que o senhor utilizava para efetuar os pagamentos a Renato Duque, que o senhor referiu? Pagamentos em dinheiro? Sim. Ou existia alguma outra fonte de recursos em espécie? Recursos em espécie eu recebia do Mário Góes. Recebi, foi até um termo separado, né, da Galvão, eu recebi em dinheiro do Toshinco, na Candacari, né? Recebi mais recentemente também, em 2011, 2012, da UTC, Dr. Ricardo Pessoa, recebi um pouco em dinheiro.
Eu recebi, até acabei citando no último depoimento, uma quantia em dinheiro, para não dizer que não recebi, do Milton Pascovitch, mas foi coisa, uma única vez, 30, 40 mil reais. Basicamente, esses foram as fontes de recebimento de dinheiro aqui no Brasil. O resto, tudo lá fora. Uhum. E especificamente com relação a esse dinheiro que o senhor recebeu do Mário Góes, o senhor conseguiria precisar quantas vezes aproximadamente o senhor recebeu dele em espécie? Aqui? Chutaria umas 10 vezes, 12 vezes. O senhor Renato Duque, ele sabia que esse dinheiro vinha em parte do senhor Mário Góes? Pode ser que eu tenha comentado, mas isso não assim, quando eu tinha acerto com o Renato, a gente discutia mais o que recebeu, o que não recebeu, assim, se foi dinheiro vivo, se foi lá fora, assim, não se conversava muito isso, não. Era mais os totais. O senhor discutia com ele também os projetos em virtude dos quais eles estavam recebendo os valores? Sim. O senhor lembra de ter discutido com ele sobre esses projetos aqui, objetos da denúncia? Por exemplo, o consórcio Interpar, consórcio CMMS, sim. Os gasodutos Urucu-Coari. Sim. E gasoduto Pilar e Pojuca? Sim. Eu não saberia dizer todos os que eu discuti, mas esses grandes, certamente eu discuti. Uhum. E o senhor Renato Duque estava a par de como esses valores eram gerados, a existência dos operadores, isso ele sabia? Sim. O senhor recorda de alguma reunião que o senhor tenha tido em que presentes o senhor Mário Góes e Renato Duque? Sim. Existiam essas reuniões? Existiu. O senhor Renato Duque, então, é possível afirmar que o senhor Renato Duque sabia que o Mário Góes operacionalizava os pagamentos das propinas para aquelas empreiteiras citadas pelo senhor? Sim. Com relação a aeronaves, o senhor citou a existência de uma sociedade em aeronaves. O senhor poderia relatar esses fatos acerca das aeronaves e o relacionamento com o Mário Góes? O senhor Mário, ele fez uma casa na Bahia.